a aula que nós programamos para apresentar para o senhor a nossa ETEC, para a gente começar a nossa aula. Perfeito. Então, eu quis fugir dela aqui. Então, vamos lá. Então, quem é a nossa ETEC? ETEC Salles Gomes. Ela está localizada em Tatuí. É um prédio bem legal, numa rua principal lá de Tatuí. Então, só para o senhor ter uma ideia, a relevância da ETEC para cidades vizinhas. Então, tem muito aluno nosso que vem de Cesário Lange, que vem de Quadra, Cerquilho. Então, ela acaba sendo uma escola que acolhe a região. O nosso curso, então, de nutrição e dietética, já está há muitos anos na ETEC. E aqui, só para o senhor conhecer um pouquinho, então, aqui é a equipe da nutrição, então, a Bruna, lá no fundo, que está aqui com a gente, a Mariane, que é a nossa coordenadora nesse biênio, e a Mara Silvia. Então, só para... Isso aqui, sabe, aquelas últimas fotos antes da pandemia, sabe? Então, foi um café desse tipo. Imagino. Aqui é o que eu quero apresentar para o senhor. Então, esse ano a gente organizou como proposta uma atividade chamada Edifica Nutri, que foi a gente unir o curso de edificações com a nutrição, para a gente... nós organizamos 8 empresas da região para a gente poder fazer uma atuação mais prática. Então, nós vamos fazer sugestões e o início do manual de boas práticas e tentar fazer um trabalho mais do mercado mesmo. Então, o nome do nosso trabalho é o Edifica Nutri, o nosso projeto. Aí ele abrange tanto o componente, né, a nossa disciplina de boas práticas, que quem é a professora é a Bruna, o meu, que é de ERSA, que é elaboração e rotinas, e eu acho que por conta do Covid entra um pouco também educação nutricional e saúde pública nesse momento. E em edificações entra a elaboração de projetos e instalações prediais. E aí eu quero falar para o senhor a oportunidade que a gente está tendo, embora a gente não esteja presencialmente com os alunos, que a oportunidade da gente conseguir trazer o senhor para a ETEC, mesmo que seja virtual, é uma oportunidade muito que nos abrilhanta realmente, porque qual que seria a oportunidade da gente ter, até de ter essa ideia, né, de fazer o convite e do senhor conseguir ir também, quando que daria certo, né? Então, acho que... E quando nós começamos com esse projeto dos alunos, nós pensamos que a situação da saúde microbiológica e pensar nas boas práticas dentro das empresas, às vezes fica muito distante, os alunos não conseguem trabalho, porque o mercado nem sempre acolhe. Sim. E quando o senhor está aqui hoje, eu acho que também é para mostrar, não, o curso técnico pode também, a gente está com essa formação possível para o mercado nos acolher. E é isso. Depois eu falo aqui do livro, né, depois a gente volta aqui no livro. Aí eu vou parar de compartilhar. Então, a minha primeira pergunta que eu faria para o senhor é um pouco disso, assim, por que o mercado de trabalho não acolhe o técnico em nutrição ou o profissional que trabalhe com as boas práticas? Qual que é a nossa distância da qualidade e do profissional do mercado, né? Os donos de restaurantes, não aqueles que são obrigatório a presença do RT, né? Por que a gente não consegue inserção do profissional nessa área? É isso. Olha, Kelly, eu tenho uma ideia um pouco diferente. Aqui em São Paulo, onde eu trabalho, né, cozinhas industriais, inclusive grupos de nutricionistas que têm empresas, hoje está cheio de gente prestando serviço, você sabe, né? Muita gente PJ. Eu tenho visto técnicos de nutrição trabalhando bastante, hein? Não é muito pouco, não. Tanto é que eu já vi gente despedir a nutricionista e contratar técnico. É aquela história, né? Você sabe que o técnico, às vezes, se sujeita a trabalhar com um preço um pouco mais baixo, em termos de controle. A única coisa, por exemplo, é que o grupo técnico ele pode ser responsável técnico por cozinhas comerciais,
não por cozinhas industriais. E você conhece bem essa história. A cozinha industrial, normalmente é nutricionista mesmo, que responde tecnicamente. Agora, no comércio em geral, eu estou vendo muito técnico trabalhando, e eu tenho contato com vários deles. Inclusive, por exemplo, eu tenho amigos, né, que nutricionistas são parceiros da CDL aqui comigo, que têm empresa e contratam técnicos também para trabalhar. Então, eu estou vendo um mercado. Pena que agora, com essa pandemia, que virou um pandemônio, na realidade, né? Nós estamos mais bagunçados que outra coisa, todo mundo está perdendo emprego. Um monte de gente, cozinhas grandes, como o Serixô, GR e tal, estão limpando a área. É uma coisa absurda que está acontecendo, que não deveria acontecer. Depois vai voltar tudo ao normal, tem que pegar todo mundo de novo. Então, eu acho que o perfil que vai acontecer nessa pós-pandemia é voltar aos poucos ao normal. Mas eu não vejo essa diferença entre contratação de pessoal universitário e o técnico. Eu estou sentindo que os técnicos estão ganhando um terreno bem maior. Mas existe a dificuldade econômica, é óbvio. Isso vai ter sempre. E eu acho que os técnicos ganharam um terreno bem maior de uns 2 anos para cá. Eu acho muito bom. Por isso, a minha ideia é mais otimista, sabe? A visão que eu tenho sobre o profissional técnico, a competência. Eu estava falando, acho que para a Bruna, que estava na tela, quando eu dou aula nas ETECs, eu sinto o pessoal muito mais empolgado do que na faculdade de nutrição. Eu não sei qual é essa diferença, mas através do técnico, e seja inserido mais com o pé no chão no mercado. Eles sabem o que vão fazer. E o nutricionista divaga, né? Cada um vai para um canto, não sabe o que faz, coisa desse tipo, por ser universitário. Eu dou aula na USP ainda, né? Na nutrição. E eu percebo que eles não estão muito ligados em fazer um controle. Agora, o técnico é muito mais pé no chão, sabe? É um bom profissional para trabalhar, tá? Doutor Enio, uma das empresas que a gente saiu fazendo essa busca dessas empresas, né? Um dos empresários não quis nos acolher porque ele acredita que isso acontece mesmo, né? Já está fazendo tudo certo, já está 20 anos no mercado, e aí nós reforçamos, o senhor faz as POPs, tem o manual de boas práticas, né? A questão da qualidade. E ele não soube responder. Então, foi nesse sentido ainda, né, de alguns mercados. Eu penso que o Covid vai trazer um pouco mais de qualidade nesse sentido, né, de preocupação com as boas práticas. Lógico. Deixa eu fazer um complemento. Agora, eu fiz parte da Associação Nacional de Restaurantes, que emitiu como é que chama? É um cronograma, mais ou menos, para a reabertura dos restaurantes. Protocolo. Protocolo. Você já recebeu da NR? Ainda não recebeu. Eu já visualizei. Né? Eu visualizei esse documento, eu até queria fazer uma pergunta depois. Eu posso passar para você. E agora, o Estado de São Paulo publicou uma norma, que é um protocolo estadual oficial, né, para as pessoas observarem. Esse vale a pena você ter também. Já que você está compondo um manual para os alunos, já aproveita essa pandemia do coronavírus e observa. Tem muita gente fazendo protocolo, mas vamos com calma. Qualquer um faz protocolo, não é bem assim. Vamos usar os protocolos de entidades mais conceituadas, como é o caso da Associação Nacional de Restaurantes, da Abrazel, e agora do Estado de São Paulo, né? Do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Aí você lê tudo que você tem que ler e compõe aquilo que você vai fazer. Eu acho interessante. E estava no nosso caminho fazer a revisão da CVS 5, que pega o Estado de São Paulo inteiro. Parou, por enquanto. Agora, em Brasília, nós terminamos, foi publicada em dezembro passado, a RDC 331, não sei se está acompanhando, Padrões Microbiológicos para Alimentos. Tá? A 331 vai entrar em vigor agora, em 26 de dezembro de 2020. Fala de padrões microbiológicos para alimentos. E quando nós estávamos lá em Brasília trabalhando, eu percebi o seguinte, eles falaram assim, olha, a área que está pronto e tudo entrar no eixo com a 331, para o ano a gente vai começar a revisão da 216 federal, que é aquela publicação para o Brasil inteiro, que é falha, é muito simples, e vai mexer com todo o Brasil. E a CVS 5 também, vai ficar para o ano que vem agora. É uma pena, porque nada vai se mexer no segundo semestre. Você sabe que tudo isso mexe com a parte política, né? A parte política está muito envolvida com isso. Então, o que vai acontecer? Ela acaba fazendo
um monte de mexida. Eu acho que vai se definir muita coisa em leis a partir do ano que vem, quando baixar um pouco esse pó que está acontecendo, né? E vai melhorar. Agora, vai lendo esses protocolos e vocês compõem um manual para os alunos, que eu acho muito interessante, mas que seja bem aplicado dentro das normas oficiais, se possível, né? Tem muita besteira também, hein? Tem cada estado e cada município fazendo cada besteira que Deus me livre. Não sei quem é que faz isso. Radicalismo, neuro, um monte de coisa. Vamos lá, a gente vai conversando. Entendeu? Doutor Enio, aproveitando então essa questão do protocolo, né, que o senhor mencionou, quando a gente começa com os nossos alunos a trazer esse conteúdo da microbiologia, das boas práticas, desde o primeiro módulo, quando eles iniciam o curso de nutrição, e aí a gente tem alunos das mais variadas faixas etárias, porque no período da tarde a gente tem o predomínio de alunos, né, na fase da adolescência, que ainda cursam o ensino médio. À noite, a gente tem alunos mais velhos, alunos que donas de casa, alunos que produzem alimentos para vender, enfim, a gente tem aí uma diversidade, né, do perfil do nosso aluno. Mas quando a gente começa a falar sobre microbiologia, boas práticas, no primeiro momento eles se assustam. Porque aí eles trazem para a gente assim, nossa, mas eu sempre fiz assim e tá errado. Eu sempre vi minha mãe fazendo daquele jeito e não é o certo. Então, causa um pouco desse impacto. No entanto, quando eles começam a se familiarizar com o conteúdo, eles começam a ter um olhar mais crítico com os locais que eles passam a consumir, que eles consomem. E aí eles trazem também esse relato para a gente na aula. Nossa, professora, mas eu fui lá num lugar, tinha alimento exposto, tinha alimento que não tinha proteção, não tinha nada disso que a gente está vendo aqui em aula. O senhor poderia dizer para a gente um pouquinho da sua visão com relação à questão dessa, até entrando no trabalho da vigilância sanitária, como que é esse acompanhamento? Quais as dificuldades nessa questão do acompanhamento do órgão sanitário, né, da autoridade sanitária para verificar? Eles dão conta, eles não dão conta, dependem de denúncias. Como que é a tua visão nesse sentido dos estabelecimentos comerciais com relação às boas práticas? Você fez uma pergunta longa, vamos por parte. Eu vou pegar o início da tua conversa, se eu esquecer, você me pergunta de novo. Mas olha só, você falou uma coisa muito interessante, que você trata com um público, muitas vezes, que a gente chama de pré-qualificado, ou a pessoa que não é estudada no sentido microbiológico. Eu me lembro, Bruna, que eu trabalhei na Riga, numa empresa de alimentação. Eu comecei lá em 1981. A primeira aula que eu dei para nutricionista foi em 78. Vocês ainda era tudo projeto de ovulação, vocês não estavam aí. Mas quando eu comecei a trabalhar na Riga, qual era o nosso problema? A gente trabalhava com uma mão de obra dessas que você fala, que faz há 20 anos de um jeito e acha que aquilo está certo, que aprendeu com a avó, com a mãe. Era assim antigamente. Então, qual foi a proposta da Riga de 81 para frente? Como nós vamos colocar na cabeça desses funcionários de cozinha, que são muitas vezes gente doméstica, que as mudanças estão ocorrendo? Aí eu comecei a dar os critérios, disse que é a novidade, tempo, temperatura, higiene, aquela coisa toda que para eles era uma novidade, e pegamos um profissional que trabalhava na Riga de psicodrama pedagógico, que era o Carlos Renato Andrade, que acabou falecendo. Eu falava as partes técnicas, que a gente aprendia na faculdade, quando eu já fazia pós, como é que eu vou transferir isso para um indivíduo na cozinha? Imagina, hein? A dificuldade. Aí o Andrade fazia aqueles jogos de psicodrama, sabe? A pessoa ia entendendo. E foi assim vários anos. Daí saiu esse meu manual, que era o manual da Riga. Aí começou, manualzinho simples, era uma cartilha, sabe uma cartilha? Onde você fala o beabá, que você não pode jogar um conceito microbiológico para a cabeça de uma pessoa dessas. Impossível. Ele vai fazer bloqueio. Você sabe que a disciplina de microbiologia é a pior das escolas, né? A pessoa não quer. Passa por osmose, mas não quer. Nem nutricionista não quer. Mas o que acontece? Vamos transferir isso para o conhecimento do nosso manipulador. Cozinheiro, chefe, todos eles.
Perfeito. Eles começaram a entender que a microbiologia não é esse terror, é você entender que é um outro mundo apenas. O que é uma bactéria, um vírus, um fungo, parasitos, né? Como isso está inserido? Por que você hoje lava a mão, né, naquela época? Até hoje, hein? Por que tem que lavar a mão? Por que tem que lavar a verdura? Por que tem que atingir temperatura? Por que a refrigeração é importante? Por que não pode deixar o alimento exposto? Quando eles começaram a entender que existe uma coisa chamada bactéria, que eles não veem, né? O que não vê é interessante, mas que ela pode multiplicar e alterar o alimento, aí você já começa a ter, na ideia da pessoa, uma formação diferente. Isso não foi de um dia para o outro, hein? Isso a coisa foi longa, né? Hoje, por exemplo, você pega uma cozinha em que tem nutricionista, e tem chefe de cozinha e tal, o pessoal está se entendendo bem melhor do que antigamente. Eu me lembro, o nutricionista se formava e achava que sabia tudo. E o cozinheiro trabalhava há 40 anos e achava que sabia tudo. Você já viu esse choque que acontece? Eu mando, você tem que fazer. Não, não vou fazer porque eu sei e você não sabe. Isso começou a dar problema. Nós estamos ainda com um pouquinho disso com a grande chefia de cozinha, os grandes chefes, sabe? Os masters da vida. Eles são muito porcos, eles não fazem nada, não lavam a mão, não faz nada. Mas, aos poucos, eles estão entendendo que a higiene é importante. Mas vamos, de novo, falar do teu funcionário, né, que é o pré-qualificado. Hoje, eles estão bem melhores do que antes. Então, você não pode nunca pegar uma pessoa, por exemplo, do teu curso, que é heterogêneo, né, você tem gente de todas as camadas, e querer jogar um conceito microbiológico que se dá na faculdade. Não pode fazer isso. Então, nós criamos, inclusive, no SESC, as cartilhas. Não sei se você já leu a cartilha do SESC, são 6, 7 módulos, e depois foi o PAS que acabou, né? Programa Alimento Seguro, do Senai, Sebrae, Senac, SESC. Eles fizeram cartilhas muito bonitinhas. É fácil da pessoa entender, de olhar, de começar a conceber. Aí você vai ter sucesso naquilo que você faz. E aos poucos, né, vai fazendo vai sedimentando na cabeça das pessoas isso. A consequência da pergunta que você fez, né, além desse trabalho de como envolver o pessoal de um nível um pouquinho mais simples, seria falar de como a vigilância sanitária vai interferir nisso tudo, certo? Então, por exemplo, desde 99, foi a primeira legislação legal que nós fizemos para São Paulo, que foi a CVS 6. Não sei se você chegou a ler. Eu fiz junto com o grupo da ABER, que na época foi excelente. Aí foi indo, remodelou para a CVS 5 agora, que é um pouco falha, tem as municipais, tem um monte de coisa aqui agora, certo? A vigilância sanitária, desde 99, criou um sistema de avaliação. Então, ele vai nos estabelecimentos para olhar se aquela legislação está sendo cumprida. Porque quando você não tinha legislação, o fiscal não sabia o que cobrar, né? Hoje, agora, é autoridade sanitária, não é mais fiscal, por uma questão de denominação. Mas a autoridade sanitária não tinha um papel oficial. E começaram a trabalhar muito bom, né? Foi indo, foi ano após ano. Aí as prefeituras começaram a fazer as próprias legislações. Passou hoje o comando aos municípios. Vamos falar do Estado de São Paulo, né, onde nós estamos inseridos. O Estado de São Paulo hoje delegou para os municípios a municipalização. Então, por exemplo, São Paulo, Covisa, né, não é Covid, Covisa, coordenador de vigilância sanitária aqui de São Paulo, ele vai aos restaurantes fazer as vistorias em função da legislação municipal. E, na realidade, o funcionário que está lá, ele tem que conhecer essa legislação. Quando você faz um curso para eles, uma aula de boas práticas, como você operacionalizar estrutura, higiene de mãos, superfície, vegetais, tempo e temperatura, você já tem que fazer em função da lei, que agora tem, certo? Então, você vai dar uma aula para o pessoal, olha, como nós vamos fazer a cocção? Ó, tem que digitar a temperatura, tem um termômetro. Eles já vão ficar preparados para quando vier uma fiscalização, eles saberem o que está acontecendo. Entende? Então, eu acredito que hoje a fiscalização está parada por causa da pandemia. Ninguém está fiscalizando ninguém. Inclusive, eu não sei como vai ficar, porque muita gente está perdendo emprego, né? Está tendo uma debandada muito grande. Na vigilância, eu não sei se isso vai acontecer assim também. Mas está acontecendo esse problema de parada. Na retomada, eu tenho certeza que vai haver um novo complexo de trabalho. A vigilância vai começar a visitar todos os restaurantes. Primeiro, para saber se os protocolos estão sendo cumpridos. Aí que entra, hein? Aí entra o protocolo. Distanciamento de mesa, higiene, álcool gel, cloro, aquela coisa que você tem nos protocolos. E depois vai começar a fiscalizar outra vez os alimentos. Só que uma coisa muito importante. Covid
vírus, depois se quiser eu falo um pouco da transmissão dele, não tem nada a ver com alimento, hein? Não tem nada a ver. Ele não é um vírus para causar DTA, doença transmitida por alimentos. É um vírus de contágio, é outra coisa. Você pode ter um alimento contaminado, pode comer o alimento com vírus, lá dentro ele morre. Tá? Não vai acontecer isso. Por exemplo, o outro dia perguntaram, eu estou com um ovo aqui que está contaminado com vírus na casca. Vai dar problema? Não, não vai. A não ser que você respire o ovo. Você não vai respirar um ovo, certo? O ovo vai ser ingerido e vai ser cozido, inclusive. Então, é bem diferente, hein? Uma coisa é DTA, outra coisa é contágio pessoa a pessoa. Então, dentro do contexto de novas mudanças nas legislações ou nos manuais, eu acredito que para a preparação de alimentos não vai mudar nada. Tudo que está aí já está bom. Vai mudar a higiene pessoal. Nós vamos ter que realmente fazer força para que o nosso público, povo, todo mundo, entre no esquema melhor de higiene, que começou com H1N1, lembra? 2, 3 anos, 4 anos atrás? Foi uma loucura também H1N1. Já começou a se falar de máscara, de luva e de álcool, né? Mas a coisa parece que morreu. Se nós tivéssemos mantido todo aquele conceito de controle da H1N1 para cá, ia ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Você trabalha fundamentalmente com higiene pessoal. Então, essa é a ideia que eu faço de vigilância, manuais e cumprimento dos manuais. Eu acho que as coisas vão ficar muito mais claras daqui para frente e muito mais efetivas, tá? Doutor Enio, uma das propostas até desse trabalho, né, no final dele, é fazer uma banca, e geralmente a gente chama alguém do município ligado à autoridade fiscal para fazer a avaliação. Então, é bem legal também trazer o profissional para mostrar para o aluno também que a autoridade fiscal não é nenhum tipo de autoridade sanitária, né? Não é nenhum tipo de distância, né, entre eles e o cumprimento das normas, né? Aí uma pergunta é assim, a gente, no nosso município, a gente acaba seguindo a CVS 5 mesmo. Para a organização de todo o cumprimento das atividades, a gente está usando a portaria 2619 como modelo mesmo. Esse é município. Então, mas é o município de São Paulo. Mas a gente está usando como se fosse uma extensão ali para Tatuí, apenas como um complemento. O que o senhor acha disso? A gente pode... Eu acho muito bom. É assim, tudo que você não tem numa legislação, você pode complementar com outra, certo? Tem muita coisa da 2619 que é muito melhor do que a CVS 5, muito melhor. Mas tem coisa conflitante. Por exemplo, na guarda de amostra, CVS 5 manda congelar uma coisa e refrigerar outra. A 2619 já não. Você pode congelar tudo, desde que não seja líquido, né? Você pode congelar tudo a menos 18, mais ou menos, ou refrigerar tudo a 4 graus. E a CVS 5 não. Coisas quentes você congela, coisas frias você refrigera. Isso é um choque. Isso não pode acontecer. Está errado isso. Por exemplo, na 2619 é 1 minuto de mão ensaboada na higiene das mãos, com sabão antisséptico. Na CVS 5 é um absurdo, 3 minutos. É elucubração mental de quem fez. Entendeu? Eu falei isso na CVS e eles sabem que foi errado. E quem fez já se demitiu faz tempo, não está mais lá. Você sabe, pessoal, existe um pouco de elucubração na mente das pessoas quando eles pegam o poder. Eles fazem coisas sem consultar ninguém, sem falar nada para ninguém. E sai essas porcarias, que nem tem na 216 também. Mas você está certa, você pode usar a 2619 e complementar a CVS 5 para fazer esse tipo de situação, né? Vocês falaram também que vão convidar alguém da Vigilância Sanitária para fazer a mesa, né, para compor? Sim. Eu dou uma opinião. Converse com eles antes para pegar uma pessoa que saiba o que está fazendo, hein? Porque tem muito agente daí da fiscalização que não sabe nem por que está lá. Foi indicado, Sim. Não conhece lei, não conhece nada. Conversa com o chefe da fiscalização, se possível, o diretor da Vigilância Sanitária da parte de alimentos. Fala, nosso objetivo é esse. Quem que o senhor recomenda que possa vir? Instruir e não destruir, tá? Porque a autoridade sanitária tem que fazer parte de uma banca, de uma mesa, onde tem alunos, tem todo mundo, ele tem que ter uma certa didática também. E ele tem que conhecer o que ele vai fazer nessa legislação. Ele tem que conhecer a 5 e a 2619. Converse com eles antes para você não se arrepender, hein? Eu já tive conversa com cada fiscal que tá louco. Então, faça esse trabalho que é muito bonito.
Mas você está certa fazendo essa comparação das leis, tá? É porque acho que não dá para esperar que cada município também tenha uma complexidade como tem a 2619, que é para o município de São Paulo, né? Quando o Estado municipalizou, era obrigado todos os secretários de saúde municipais delegarem ao seu diretor de vigilância sanitária municipal que fizesse a legislação municipal. Mas ninguém faz. É preferível você via 5, né? Não é mais cômodo? 5 é estadual, não precisa fazer nada. Mas o que eles mandam seria fazer municipal. Você sabe que tem pouquíssimas, né? Brasília tem uma agora, Salvador está fazendo, Porto Alegre, lá Rio Grande do Sul já tem a 78 faz tempo, e nós, São Paulo, que temos as duas. Mas está muito falho ainda a abrangência de municípios fazendo legislações. Eu fui para Goiânia fazem 20 anos, nós fizemos uma lá que até hoje está no papel, ninguém fez nada. Fiz uma em Natal fazem 15 anos, né? Fui consultor lá, também não sai do papel. Parece que a máquina política emperra a máquina técnica. Então, essa coisa segura demais, né? A realização de legislações. Mas vai seguir aquilo que é possível, correto? Aí, nesse caso, nos estados, aí vai seguir a 216, a 216, é isso? Quem não tem legislação própria. São Paulo não segue, né? São Paulo tem a 5. 5, Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem a 78. Agora estão fazendo uma lá no estado de Ceará, mas por enquanto é municipal. Quem não tem legislação estadual tem que seguir a federal, a 216. Né? Você acredita? Uma vez eu estava dando uma aula, tinha um grupo de fiscais, falei, olha, lá em São Paulo eu sigo como complemento, né? A gente trabalha para ver como é que está 216. Ele falou, aqui eu sigo a 216. Falei, realmente, é quase igual. Tudo bem, não tem problema. Ok. Não sei se a Bruna tem... Agora estou te vendo, bonita. Me viu? Opa! Tá falando, tá se movendo. Só que você está muito perto, eu vejo meio rosto só. Não sei. Não sei, no meu celular eu consigo ver todo mundo inteiro. Não, tá vendo? Assim tá maravilhoso. Tá bom, então. Não sei se a Bruna tem alguma coisa que a gente tá... Vai complementando as minhas respostas, que às vezes eu pego um fio da meada e eu vou longe, entendeu? Volta para trás e complementa o que precisar, tá bom? Acho que a gente pode aproveitar que o senhor falou da coleta de amostras. A gente tem conversado em aula, né, sobre o procedimento, sobre a importância. O senhor pode falar um pouquinho mais para a gente, doutor Enio? Eu sigo a de São Paulo, que eu acho que é mais compatível com a CVS 6, que nós fizemos na época, que é compatível com os órgãos internacionais. A CVS 5 é uma aberração, não sei o que aconteceu com eles lá. Se fosse mulher, eu falava que estava com TPM, mas não é, foi o homem que fez. Então, sabe o que acontece? Coleta de amostras, até o fim dessa jornada aqui da 12, né, que vai mudar, por São Paulo você segue a 2619, que é assim, você tem que colher pelo menos 100 gramas, seja sólido, semissólido, qualquer alimento. E você vai congelar até menos 18, na faixa de menos 15 a menos 18, por 4 dias, 96 horas. A CBS 5 era 3 dias. Líquidos não congele nunca, refrigere, tá? Você pode também guardar as amostras por 4 dias refrigerado de 0 a 4. Refrigeração de amostra de 0 a 4. E congelamento de menos 15, menos 18 já é suficiente, por 96 horas. Isso é o que diz a nossa 2619. A CBS 6 fala por 3 dias, alimentos quentes congelado, alimentos frios refrigerados. Vai acontecer uma mudança, viu, agora. A legislação 12 diz que você precisa dar só os padrões microbiológicos do alimento, não fala mais nada. Quem manda colher são as legislações da vigilância sanitária, 2619, CVS 6, assim por diante. Agora, quando a 12, padrões microbiológicos, for desativada e entrar a 331, 26 de dezembro, tem um dado que ninguém estava esperando. Agora, não adianta mais guardar a amostra só para analisar quando você tiver uma reclamação, quando tiver um problema, alguém teve uma DTA. Agora você vai ter que obrigar a analisar num plano amostral, ou mensal ou semestral, não é mais só guardar a amostra. Você tem que mostrar à autoridade sanitária que você tem análise realizada. Aí vai ser diferente. Vai ser diferente. Aí está lá, a autoridade sanitária pode pedir a qualquer momento todos os laudos do teu plano amostral. Então, veja bem, você tem um à la carte. À la carte é muito difícil colher a amostra. À la carte é complicado, você faz na hora.
faz cozinha industrial, cozinhas comerciais que faz por lote. Por exemplo, tem um restaurante aqui que fez o arroz e feijão do dia. Além de guardar a amostra pela vigilância sanitária, uma amostra de arroz, uma de feijão pelos 4 dias, você tem que fazer um plano e mostrar que periodicamente você analisa. Aí vocês, como nutricionistas, que são os responsáveis técnicos, vai ver qual é o prato que eu estou servindo numa semana que tem mais risco. Seria as proteínas, carne assada, coxinha, seja lá o que for. Você faz um plano amostral que seja compatível com o que a empresa pode pagar, porque a análise acaba ficando cara. Então, outros já fizeram um plano aqui. Já tem empresas fazendo isso rotineiramente, né? Tem várias cozinhas que mandam análise para a gente, independente de lei. Mensalmente ela manda o frango assado, a carne assada, aquilo que é o carro-chefe. E isso ele já tem essa documentação, já está incluída. Então, o plano amostral não é que você precisa analisar todo dia, todo mês, toda hora. Você faz um plano, você pode analisar uma amostra por semestre, desde que você analise. Leia com os teus alunos o texto da 331 e o texto da IN60, que é coligado à 331. Tem muita coisa bacana lá. Então, e eles tiraram aquele negócio de coleta de amostras. Eles não falam mais que é 100 gramas, que tem que fazer. Não falam, tiraram. Isso fica por conta das leis municipais e estaduais, que é 100 gramas. Tá? E a fiscalização cobrava 200 gramas, agora é 100. Então, a coleta de amostras continua como estava, eu sigo São Paulo, mas vai mudar o plano amostral a partir de 26 de dezembro deste ano. Por isso, já comece a pensar nisso. Sabe o que eu acho que você devia fazer com os alunos? Eu faço com a minha turma aqui, né? Leia o texto junto com eles, item por item, e deixe eles refletirem, né? O texto atual da 12 e o texto que vai entrar da 331. Porque assim eles já vão acostumando na cabeça o que vai fazer. E nada melhor do que ler a lei. Nada melhor do que ler a lei, entendeu? E um dia, quem sabe, a gente pode fazer um curso. Eu não gosto de curso presencial, eu não gosto. A gente pode falar um pouquinho sobre como interpretar a legislação. O pessoal não sabe interpretar. Tá? Muita gente pede análise e depois não sabe o que fazer com aquilo nas mãos. Mesmo nutricionista. É complicado. Tá? Deixa eu aproveitar, então, para entrar um pouquinho em... Aí, Bruna, me dá licença um instante, mas para entrar em TARN, né, que é tecnologia e rotulagem, que é uma das nossas, dos nossos componentes também. Fale um pouquinho, por favor, doutor Enel, sobre o shelf life, porque as pessoas colocam prazo de validade nos alimentos, ou mesmo esses que são fabricados de forma mais artesanal. Conta um pouquinho sobre o shelf life, como é que faz e como é que é. Me lembra depois, para eu te mandar, eu coloquei no meu manual um item novo chamado Shelf Life, prazo de validade. Como que se faz, né? Um resumão. Eu vou te mandar depois, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, esse texto. Se você puder ler com os seus alunos, melhor ainda. Mas Shelf Life, vamos falar prazo de validade, normalmente ele é feito em indústria. Ele foi criado para a indústria. E o Shelf é produto, processo específico. Eu tenho que fazer um produto, levar em consideração os seus ingredientes, eu tenho que ver qual é a temperatura de armazenamento e quanto tempo ele vai durar. Isso é um shelf life. E ele envolve a análise microbiológica, sensorial e físico-química. São 3 análises que acompanham o produto até o prazo de validade. Então, eu faço aqui shelf de produto mais artesanal ou produto feito em restaurantes, porque não é indústria, eu não trabalho com indústria. Indústria vai pôr um prazo de um produto aí 1, 2, 3 anos, é diferente. Mas, por exemplo, eu fiz outro dia um shelf life de uma torta de morango, de uma empresa que queria deixar 1 mês. Então, o que é o shelf? É você fazer um plano amostral que você vai colher a amostra no dia da produção. Então, funciona assim. Você é dona da torteria lá, né? Fez a tortinha de morango. Você quer ver quanto que acontece em 1 mês numa tal temperatura de 4 graus. Ótimo. Eu vou pegar essa torta e você vai fazer assim. Você produz hoje e divide... uma amostra você vai mandar no dia da produção, chama tempo zero. Eu quero saber o que está acontecendo naquele dia. E muitas vezes já está fora do padrão, sabe? Você analisou aquilo lá, manda parar tudo. Já está tudo errado. Bom, aquilo é o ponto de partida. Se eu não tiver o ponto de partida, eu não sei se aquela carga bacteriana aumentou ou já estava assim. Então, chama tempo zero. Aí você vai contar os tempos, lembrando de uma coisa. O dia da produção não é o primeiro dia do shelf, hein? É o tempo zero. Primeiro dia é 24 horas depois. É um dia após. Então, hoje é o tempo zero. Um dia é o dia seguinte. Eu tenho que contar assim. Está bem explicado naquele texto.
Então, eu colho a amostra assim, é para 20 dias, um mês, você vai mandar uma amostra a cada 10 dias. Uma amostra no dia da produção e guarda mais 3 amostras na sua geladeira, embalada do teu jeito, amostra de 100 gramas, não pode alterar. Ah, eu vou deixar de 0 a 10. Não existe de 0 a 10. Você tem que fixar a temperatura. Você faz o shelf A4 é uma coisa, A5 é outra, A6 é outra, A10 é outra. Ah, mas eu faço o shelf A4, mas eu vendo para uma empresa, ele vai deixar a geladeira A10. Ferrou. Não é assim. Então, você já faz um shelf para 10 graus. Entendeu a diferença? Então, a maioria faz entre 4 e 5 graus, que é bem próximo. Aí você vai mandar uma amostra 10 dias depois, 20 dias depois e 30. Eu faço uma avaliação. Nessa análise, eu tenho que fazer uma chamada análise completa. O que é isso? Indicadores higiênicos, indicadores sanitários. Eu tenho que ver como é que está a contagem de mesófilos e a contagem de bolores e leveduras. E todos os patógenos, que agora vai acabar com o coliforme 45, né? Vai ser só Escherichia coli. Mas ainda estamos no 45, Staphylococcus, Bacillus cereus, Salmonella. E se for produto cárneo, Clostridium. Eu vou fazer isso então, as 4 amostras. Aí eu faço uma avaliação. Como é que estava no início, como é que estava no fim. E eu tenho uns números que me falam se pode ser assim ou não. Então, por exemplo, um prato de doce quente pode ser até 300 bactérias por grama. 300 mil. Se já começou com 400 mil, já nem faz no shelf. Nem faz. Tá? Então, eu preciso ver esse aumento das bactérias. Porque o shelf life é assim. Se você comer um alimento no dia que foi produzido, ele tem que ter a mesma qualidade no dia que foi o fim do prazo. Ele não pode ter nenhuma toxina produzida e nenhuma carga bacteriana aumentada. Senão, o teu procedimento ou processo de armazenamento e de guarda está furado. Não pode. Tanto é que a maioria das pessoas hoje está partindo para o congelado. Porque a geladeira está se demonstrando ineficaz para segurar muitas bactérias. E é uma coisa que já vem de 10 anos para cá, hein? Eu li um boletim da OMS há muito tempo atrás que diz assim: se habitue a trabalhar com congelados, porque as bactérias estão tomando um rumo tão grande de se adaptar em temperaturas baixas que você não vai ter mais geladeira como armazenamento. É só para comer frio, comer a comida fria. Mas, por exemplo, Listeria se multiplica a 0, 3 graus é Yersinia, Salmonella está a 6, Staphylococcus está a 5. E aí? Como é que você vai guardar a amostra? Como é que você vai guardar alimento no tempo todo? Então, quem está trabalhando com congelados, está trabalhando com 90 dias, 180, 1 ano. Aí a gente faz um trabalho para ver se não alterou sensorialmente. Eu estou falando do ponto de vista microbiológico, em primeiro plano. Mas lembre-se que o sensorial se altera independente da microbiologia, hein? Você tem, às vezes, vocês são nutri, você conhece melhor que eu. Você tem um intrincado de ingredientes e de nutrientes que eles se combinam. Ele pode estar ruim, ele pode estar com uma característica sensorial totalmente errada. Não é mais aquilo que você produziu. Tenta congelar gema de ovo, você vai ver que horror que ela fica. Entendeu? Então, o que é o shelf life? É o alimento que tem que estar bom do início ao fim, do ponto de vista sensorial ou microbiológico. E as análises vão avaliar isto em todo o prazo. Olha, eu estou fazendo um shelf aqui para a empresa que é de 1 ano. Me manda uma amostra por mês. Vai ter que esperar 1 ano para acabar o shelf life. Só que nós temos agora no Brasil uma empresa que tem uma câmara de aceleração metabólica. O exame é muito mais caro. Mas o que é de 1 ano, ele faz em 1 mês. Entendeu? Usando a tal da microbiologia preditiva, que prevê, do ponto de vista nutricional, que o alimento tem, a bactéria que ele pode ter, a temperatura que ele vai ficar, faz uma projeção junto com essa câmara. Ele faz chama shelf life acelerado. É interessantíssimo. Mas quem tem dinheiro faz, né? É bem caro. Entendeu? Mas shelf é isso, não tem diferença. Entendeu? Doutor Enio, pegando o gancho, então, do shelf life, e também linkando com a questão das DTAs, dos surtos, a gente tem dados que mostram, me corrija, por favor, se não for isso, a questão das ocorrências serem mais em casa, é isso? Claro, Os surtos claro. de DTA. E está relacionado também a isso? Sumiu tua voz, peraí, sumiu tua voz. Bruna, desculpa. Oi, voltou? Voltou. Complementa o final, só o final que você falou.
a questão da manipulação em casa, né? Porque os surtos, as incidências de DTA, a incidência é maior das casas do que dos estabelecimentos. E qual a relação disso com a manipulação e também com esses produtos após abertos, né? A questão do shelf life. Você sabe que, estatisticamente falando, quando você fala em DTA, 85 a 90% de ocorrências, em geral, restaurantes, tudo, é por causa de erro de tempo e temperatura. Muito pouca é a incidência por manipulação, mão e superfície. Garfo, faca, colher, esquece. Isso não tem nenhum caso descrito por causa de utensílio de mesa. Utensílio de preparação podem levar a bactéria ao alimento, mas inevitavelmente está junto erro de tempo e temperatura. Então, se você pensar assim, por exemplo, vamos extrapolar para nossas casas. Tem uma estatística estadual e agora federal que diz realmente nossas casas são onde tem mais surtos hoje em dia. Depois vem cozinhas comerciais, depois cozinhas industriais. E aí está misturado entre buffet, transporte, aquela coisa toda. Se você pensar nas nossas casas, eu duvido quem tem condições de avaliar a temperatura de geladeira. Eu duvido. A pessoa põe a mão lá, está fria, está ótima. Então, se você extrapolar o conceito que fatores levam a surtos, você vai perceber que nossas casas pode até não ter a higiene que você queria, de mãos e superfície. Nós estamos fazendo comida, até o gato, o cachorro, todo mundo junto lá, né, na casa da gente. Não é esse o problema. O problema é que a hora que você faz, sua geladeira não funciona. E você deixa lá um mês aquela comida na geladeira. As regras para nossas casas deviam ser as mesmas que você tem no restaurante. Tanto é que eu falo, às vezes, num programa chamado Mais Saúde, da Rádio América, que é do grupo Canção Nova, né, que é a doutora Gisela Savioli. É um público bem simples, é onde abrange aquele pessoal mesmo, e não tem nem geladeira. Então, você é obrigado a falar como que vai manter um alimento em condições daquela situação. O que você tem que fazer? Comprar, fazer e comer, certo? Mas quem tem geladeira, a gente aconselha o seguinte: preparou, não passe de 3 dias. Não passe de 3 dias. Porque a bactéria precisa de um tempo para multiplicar. E a partir do 3º dia que ela começa a tomar um volume maior. Seja qual for a sua condição de geladeira, no mínimo ela está a 10 graus, no mínimo. Tá? Então você tem uma chance muito grande de fazer uma carne, um arroz, um feijão, uma verdura cozida, onde naquela geladeira, até o 3º dia, a gente até tem uma certa segurança. Mas você guarda, as pessoas guardam por muito tempo. Repara, às vezes tem um negócio cheirando na geladeira, você não sabe o que é. Você vai lá no fundo, tem um troço embolorando lá dentro. A pessoa põe lá e esquece. Então eu acho o seguinte: nós devemos fazer cartilhas para casas. Isso não tenha dúvida, certo? Para home, que eles falam. Então, você faz bem a pessoa cuidar da higiene e da temperatura da geladeira. E você sabe que quando a geladeira vai ficando velha, o motor vai ficando cansado, ela gela menos, né? Ela vai ter uma temperatura mais alta, porque ela tem menos eficácia. Dar regrinhas de lavar de mão é fundamental. Agora precisa lavar a mão, né? Lavar superfície, lavar utensílio, água e sabão, só está ótimo, faz isso. Manipula rapidamente, coma no dia. Não fique tanto tempo exposto em ambiente. Vai para a geladeira. Não aglomera a geladeira grande. Isso tudo tem que ser feito, como é feito na legislação, mas transportado para o modo caseiro. Você nunca ouviu falar do surto de fim de ano? Surto de fim de ano é a coisa mais legal que tem. O pernil. Posso falar isso? Claro, pode. Fim de ano, eu vejo isso para minha casa. Agora não tem mais. Mas você faz um pernil, aquela família enorme. Não está todo mundo na casa da avó ainda. Olha a casa da avó, hein? Que era assim na minha rua. Eu moro em Itu, né? Eu morava em Itu. E lá a gente reunia a família toda. Faz aquele pernil maravilhoso e coloca na mesa, começa a ceia de fim de ano. 8 horas, 9 horas. Tá lá. Esse pernil foi feito, assado, mas tem uma bactéria que não morre. Vocês lembram qual é a bactéria esporulada? Que está na carne bovina e suína e não morre? Você está lembrada, não, né? Clostridium perfringens. Ele fica lá, o esporo, tá lá. Você vai comer às 8 horas da noite, e tá lá em temperatura ambiente. Fim de ano é calor. Lembre-se disso. A bactéria tá lá, ela não quer saber. Ela deu chance, ela multiplica. Então, o que acontece? 8 horas, 9, 10, 11, ninguém... Até a 3ª ou 4ª hora, não acontece nada. Aí, o que acontece no fim do ano? As famílias vão chegando. Não vem todo mundo ao mesmo tempo. Eu me lembro que uma pessoa passava do ano. Quando era 2, 3 horas da manhã, ainda estava chegando gente na casa da avó para confraternizar. Essa pessoa que chegou 2, 3 horas, ela já pegou um alimento que está desde as 8 em temperatura ambiente.
9, 10, 11, 12, 1, 5, 6 horas já. O que aconteceu com a microbiologia? Aumentou. Aí aquela pessoa que comeu, e a festa vai até madrugada, lembre-se disso, hein? Tem gente que vai até tarde. E vai comendo, está ótimo. Aquele período tá uma delícia. Está mais coliformizado. Muito bom. Quando dá de manhã, uma boa parte da família não volta para almoçar, porque está com diarreia. Daí vai falar assim, olha, você comeu o mesmo pernil que eu e não teve nada, como é que pode? Foi aquela cereja, foi o figo e calda. Entendeu onde está o problema? Nas nossas casas, ninguém mede, ninguém faz nada para avaliar. Hoje, a gente está dando cartilhas para casa, o pessoal toma cuidado. O pessoal almoça, em vez de pôr na geladeira, põe no forno o frango assado. Não pode. Né? O forno que está lá para o jantar. Nossa, não tem nada que me irrite mais do que aquele paninho em cima das coisas. Parece que aquele lá é milagroso, né? Salvou ali, né? O paninho, né? Termina tudo e põe um paninho. Aquele paninho serviu para limpar a bancada, serviu para limpar o suor, né? Vocês não usam aquela esponja? Eu fiz um trabalho para 3M muito grande. A esponja amarela e verde, lembra aquela famosa que eu uso em casa? Sim. Você sabe que se você não limpar, que ela não desinfetar, depois de 3 dias ela está com quase 2, 3 milhões de bactérias por centímetro quadrado. Por quê? Ela vai acumulando lá dentro. E não existe nada que tire a bactéria, não existe essa esponja bactericida, não existe. Você vai limpando. O que eu aconselho as pessoas a fazerem? Que foi que nós definimos com a 3M. Cada 2 dias, põe na água fervendo por 1, 2 minutos. Ou ela úmida com um pouquinho de detergente, coloca no micro-ondas 1,5 minutos. Aquela temperatura vai atingir no mínimo 80 graus. Aí mata as bactérias. Você renova a esponja. Se a esponja não for lavada e desinfetada, ela está levando bactéria mais para frente. Ela é um elo de contaminação, como é o pano. Entende? E a gente não percebe isso. Quando que eu devo trocar a esponja? Quando já desfez a esponja. Não nem existe mais esponja, a pessoa vai trocar. Você já comeu esponja. Sim. E tudo isso interfere na higiene, entendeu? Tá? Doutor Enio, eu quero fazer uma pergunta agora sobre a questão da lavagem de verduras. Agora com a preocupação maior ainda, né? Eu busco meus alimentos próximo aqui, tenha orgânico, biodinâmico. Então, frequentemente, eu tenho uma certa dúvida em relação ao uso do... veio bicarbonato de sódio na minha cabeça, mas não é não. Não esquece isso daí. Daí eu gostaria de saber do senhor, porque eu sei que o senhor está estudando o ozônio, o ultravioleta, e como que a gente pode fazer essa higienização. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Antes de partir água sanitária. Pronto. Eu queria falar água sanitária e não vinha. Veio bicarbonato na cabeça. Não, esquece bicarbonato. Isso é outra coisa. Faça o que a lei manda. Se você vai lavar verdura, não se preocupe com vírus. Se você pegou uma alface no supermercado que alguém espirrou em cima, cheio de vírus, coma! Não vai acontecer nada. Pode ter uma salmonela, é diferente. Mas não tem vírus. Bom, você vai lavar verdura. O que é o clássico? Lavar folha a folha, tirar o excesso de matéria orgânica, você vai tirar 60% da carga orgânica, imergir numa solução clorada de 200 ppm. Se usa em casa, 1 colher de sopa de água sanitária de uso geral, por litro de água. Banhe essa verdura por 10 a 15 minutos. Aí você coloca no enxágue, né, em água. Pronto. Está resolvido o problema. Não faça mais nada que isso. Aumente a concentração de cloro, você vai se intoxicar. Isso é o que se faz no dia a dia, se faz isso em cozinha, se faz em todo lugar. Você quer usar o cloro para desinfetar a superfície? 2 colheres de sopa de água sanitária por litro. Ou esses cloros industriais vendidos, que são muito bons, tá? Cloro próprio para isso. Desde que você não passe de 500 ppm. 1 colher de sopa dá 200, 250 ppm. 2 colheres de sopa dá 450 a 500, porque você está a 2,5%. Não adianta usar mais que isso, você vai destruir o mundo se colocar concentração muito alta. Tá? O cloro é universal, ainda é usado, não tem problema nenhum. Eu acho que o desinfetante do futuro, que já começou agora, é o ozônio. O ozônio tem uma grande vantagem. Ele não deixa resíduo, ele é extremamente bactericida, viricida, fungicida e parasiticida, ele age muito bem. Porém, estão usando tudo errado. Estão fazendo do ozônio uma coisa completamente, estão furando o produto do ozônio. Eu trabalhei muito com ozônio, trabalhei com ultravioleta, com ácido peracético, vou te explicar mais ou menos. Estão vendendo no mercado umas maquininhas
que não resolve, não funciona. Eu falo, o ozônio não funciona. Não é que o ozônio não funciona. Estão usando a concentração errada. Se eu te falar assim, olha, o cloro não é muito bom, mas se eu usar 10 ppm só, uma colherinha de café, você vai falar, não funcionou, então o cloro não presta. Não é isso. Você tem que usar a coisa correta. Ozônio, para ser bactericida, tem que atingir 2,5 ppm no gás cloro, quando você faz a imersão. Eu trabalhei com 5 lugares, 2 hospitais e 3 restaurantes, que compraram uma maquininha que põe na parede, né, de ozônio. Ela traz a água do cano e usa o oxigênio do ar para fazer o O3. Ele faz aquela coisa elétrica, ozoniza a água e joga na cuba, que você vai desinfetar a verdura. A hora que joga lá, não tem mais ozônio, ele já foi embora. Não adiantou nada. Eu vi isso para um hospital, a menina ficou horrorizada. O aparelho foi caro e não funcionou nada. Eu levo verdura contaminada, eu faço contagem antes e depois, não matou nada. Eu levei água, não matou nada. Não tinha ozônio. Não tinha. Então, o que acontece? Se você quiser usar ozônio de verdade, você tem que pegar uma empresa que seja industrial. Que o ozônio funciona assim. Eu trabalho com a Brasil Ozônio, que é muito boa do ponto de vista industrial, né? Ele tem um captador de oxigênio que vai pegar o oxigênio do ar e vai purificar o oxigênio. Você sabe que o nosso oxigênio é impuro, ele não é totalmente puro. Purifica o oxigênio, esse oxigênio é jogado numa outra máquina chamada ozonizador, que vai quebrar o oxigênio e vai produzir o O3. Tá? Esse O3, né, vai ser propulsionado na cuba que você vai usar para lavar verdura. E é que nem aquário, vai ficar borbulhando. Já viu como é que é o aquário do peixe? Aí vai borbulhar em torno de 10 a 15 minutos. A hora que ele medir a concentração, entre 2 e 2,5, é ali que você vai pôr a verdura. Se você desligar o aparelho, ele fica 20 minutos saindo com aquela água bactericida. Depois o ozônio se perde, ele vai embora. Então, ele tem um poder bactericida que mata a maioria das bactérias em 10 segundos. Segundos, né? Não é nem minutos, segundo. Então, você pode pôr uma remessa de verdura, tira, coloca outra, tira, com a vantagem de não precisar enxaguar. Entendeu? Porque o ozônio não deixa resíduo tóxico. Eu acho fantástico, mas eu falo a você, antes de comprar um equipamento ozonizador, pense no que você está fazendo, hein? Você pode estar comprando gato por lebre, que a gente fala. E outra coisa, sempre que a gente partir por uma novidade tecnológica, você tem que comprovar. Uma coisa é o cara falar que fez o laboratório dele e deu certo. Outra coisa é você usar na sua cozinha e dar certo. Eu estou cansado de fazer teste. O pessoal me contrata. Eu venho aqui ver se está funcionando o ultravioleta. Excelente, mas não funciona como precisa. Ultravioleta é uma radiação que depende da frequência do raio, ele é bactericida. Mas depende da lâmpada que você comprou no aparelho. Eu fiz aí em 2 hospitais. Aí compramos... É um quadro assim grande, você põe as facas do cozinheiro lá, né? Aí o que eu faço? Eu contamino a faca com Escherichia coli e estafilococcus. Coleto antes uma área para saber o ponto de partida. Aí coloca lá, ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, tirou, colhei, mesma coisa, não matou nada. Então o que acontece? Conhece desinfecção psicológica? Você pensa que matou e não matou? Você já viu refrigeração psicológica? A geladeira está tão grande, está tão cheia de coisa, que não atinge temperatura, mas você põe na geladeira, né? Você põe na geladeira. Então, o ozônio é fantástico, o ultravioleta também, o ácido peracético é muito bom. O ácido peracético é excelente. É um desinfetante também, mas não estou usando para alimento, estou usando para superfície. Que depois que você faz, ele tem a ação dele e desaparece, não tem poder tóxico. É muito interessante. E o dióxido de cloro, que é caro e é muito bom. Agora, vamos voltar à pergunta que você fez. Tudo isso é bom, desde que testado e aprovado no teu lugar de consumo, não lá na empresa. Porque lá está tudo bonito, é tudo controlado, é maravilhoso, lá eles fazem tudo sob controle laboratorial. Eu quero ver na tua cozinha isso funcionar. Esse é o drama. Mas que tem coisa boa. Você viu agora? A Anvisa proibiu ou contraindicou aqueles túneis de desinfecção da pessoa, da roupa. Aquela que você passa lá dentro. Já viu isso? Está totalmente... Tem gente vendendo isso a rodo. Você vai se intoxicar, você vai respirar clorexidina, ou ácido peracético, ou cloro, ou ozônio. Você vai se intoxicar, vai dar alergia, e a bactéria não vai morrer e nem o vírus. E aí, como é que fica?
Nossa, isso virou uma febre aqui na... Eu me nego a passar nesse túnel. Eu me nego, você tá louco, você vai morrer. Não, eu adoraria passar nesse túnel e depois sair dele e dar uma espirrada. Nossa, quem não quer isso? Pode dar uma notícia muito interessante? Sapato, Claro. roupa, embalagem de alimento, não tem nada de transmissão do vírus, é tudo besteira, não transmite, não vai para frente, isso é besteira, já está provado, isso é lucubração na mente das pessoas. A pessoa vai no supermercado, lava todas as embalagens, que besteira, não precisa. Eu vou te falar por quê depois. Roupa, muito mesmo. Sapato, então, putz, esquece isso. Sapato seria legal você fazer que nem o japonês faz. Deixa o sapato fora da entrada e entra sem sapato, mas numa casa limpa, hein? Você não pode fazer isso na nossa casa, que é para sujeira total. O pessoal vem lucubrar com tapetinho, coisinha. Não adianta, está provado que não adianta. Depois eu quero falar para você da transmissão do vírus, só para você entender o que eu estou falando, entendeu? Mas essas 3 tecnologias, ou 4 ou 5, são boas desde que bem usadas. Desde que bem usadas. Doutor Enio, eu me lembrei de uma visita que eu fiz com os alunos aqui no SESC. O SESC, pelo que a gente conhece, pelo contato que a gente tem, eles têm, né, muito forte essa questão da qualidade, meio ambiente, assim por diante. Na ocasião, eles estavam testando um produto para fazer a higienização das frutas e verduras. E eu anotei aqui que era um produto... Da Ecolab? Isso. E que justamente tinha essa ação rápida e não precisa do enxágue. O senhor sabe qual é esse produto? Porque aí depois eu acabei não conversando mais com a nutricionista. É o nome americano, o nome inglês. Fruits and Verduras, não sei o que lá, né? Toma cuidado. Eu já falei isso para o diretor da Ecolab. Aquilo é ácido lático com quaternário de amônio. Não é para usar o alimento, pela lei. Não é para usar. Extremamente tóxico. Desconfia de todo desinfetante que mata a bactéria muito rápida. Aquilo lá mata em 10, 15 segundos. E precisa de enxágue, sim. Precisa. Então, eu estou dando a seguinte informação. Como é um produto que foi aprovado pela Anvisa, a gente não pode falar nada, não sei que a Anvisa aprova também qualquer coisa, né? Postou lá, pagou, ele aprova. Não é um produto totalmente atóxico. Ele tem um componente da fórmula que, se fosse só ácido lático, o ácido lático não é tão tóxico. Mas tem lá uma formulação que se aproxima muito do quaternário de amônia, que é só para ambiente. Essa formulação mata muito rápido. Agora, você quer fazer? Enxague muito bem. E você pode ter um problema de saúde muito sério com esse produto. Tá? Usa, não tem problema, vai matar tudo, mata você também, não tem problema nenhum. Mas você enxague. Eu falei para o cara da Ecolab, eu não vou proibir, porque eu não sou ninguém para proibir. Eu só recomendo. Mas se quer usar, enxágua no final. As empresas estão usando, mas eu recomendo que enxague. É um produto bactericida? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas tem que tomar cuidado com essas coisas milagrosas, hein? Certo? Certo, muito obrigada, porque na ocasião eles estavam em teste, depois eu acabei não conversando mais com a nutricionista para saber se realmente foi implantado, né? Eu falei com o pessoal do SESC, a Márcia Bonetti, daqui do programa, né, que eu sou voluntário ainda do Mesobrasil. A Márcia Bonetti, você tem a Luciana. O pessoal falou, tomem cuidado. Eles não estão usando isso no Mesobrasil, que lá é tudo cozinha simples, não dá para você usar produtos caros. Mas o SESC industrial, nas cozinhas, eles têm que tomar cuidado. Eu falei para ela. Legal. Acho que antes de voltarmos à questão do vírus, né, que eu acho que é bem importante para a gente poder fechar, eu queria que o senhor falasse, assim, como uma orientação para o técnico. Então, o técnico entrou hoje numa unidade, num estabelecimento, numa cozinha, foi contratado para trabalhar forte nessa questão das boas práticas. Qual é o primeiro passo? O que esse técnico precisa de imediato para poder desenvolver um bom trabalho? Eu vou falar o que eu falo para todo mundo, seja técnico, formado ou não. Primeira coisa, conheça a função que você vai fazer. Primeira coisa. Você foi contratado para quê? Para engraxar sapato, para levar comida, para manipular, tal. Fundamental, conheça a legislação do teu local.
Eu não diria para ninguém começar a trabalhar se não lesse 10 vezes a lei do local. Por exemplo, é aí no estado? É aí no interior? Não tem legislação municipal? Leia a CBS 5. Leia! Porque muita gente, ô Bruna, lê e não entende. Toma cuidado. Tem gente que não tem, é uma pena, isso vem de longe, a pessoa lê o texto e não está entendendo o que está lendo. Então, se a pessoa não entender, ajude a pessoa a entender. Eu acho que o texto da lei é texto didático, tem que ler, porque ele sabe o que espera. Ele tem que ler como deve ser a estrutura, como deve ser a higiene da superfície, higiene das mãos, higiene das verduras, como é que é os tempos de temperatura de cocção, refrigeração. Ele tem que estar com isso na cabeça, isso ele não pode trabalhar sem conhecer a lei. Aí ele vai entrar, aí ele vai começar a ver um monte de erro. Aí ele vai ver que tudo aquilo que a lei fala, a empresa não está fazendo. Aí sim ele tem condições e tem aprimoramento para falar com o dono. Olha, não é assim, ali é assado. Ele vai trabalhar, ele pode ser um responsável técnico, né? Se for um serviço de alimentação comercial. Ele está pondo o nome dele em risco, hein? Toma cuidado. Ele está assinando uma coisa que ele vai se tomar. Para que existe o RT? Para a empresa no lugar do dono, não me lembre disso, certo? Então, instrua todos os teus alunos que vão ser contratados. Conheça a lei. Se ele tem uma coisa errada que o dono não quer corrigir, ele tem que fazer um relatório, né? um memorando de tudo que ele viu errado, e se o dono não quiser corrigir, o dono assine a responsabilidade. Porque o indivíduo que é contratado, ele não tem o poder de alterar a empresa, ele tem o poder de falar o que está errado e trabalhar. Mas quem tem que alterar é o dono, que tem o poder do dinheiro. Se ele não quiser alterar, manda assinar um termo de compromisso. Olha, que o dono se compromete com aqueles erros. Aí você fica tranquilo. Mas isso é o que eu digo. Responsabilidade, conhecimento e aplicação das regras. São 3 coisas que a pessoa tem que ter. Certo? Se ele não tem conhecimento, furou. Já furou. Ele vai ficar dançando na cozinha sem saber o que fazer. Entendeu? Por isso é bom você instruir os seus alunos. Faça uma inspeção, né? Pega um ficha de inspeção baseada na lei e vai com ele no restaurante. Ó, começa a olhar. Vê a parte de recepção de mercadoria, vê a área de manipulação. Faz a aplicação dessa ficha de inspeção. Ali está tudo que ele tem que ver. E na CBS 5, no final, tem uma ficha de inspeção. Né? Você tem, isso é muito importante. Isso é básico. É basal, vamos dizer assim. Aí ele sabe o que ele vai ver numa cozinha. E todo dia ele tem que ver aquilo. Ensina ele a tirar a temperatura. Ensina ele... Porque termômetro e um relógio todo mundo tem hoje, né? Sem ser o infravermelho, o termômetro de penetração. Senão ele não vê centro geométrico. Tudo isso ele tem que saber. Aí ele está preparado para entrar num estabelecimento. Tá? Muito bem. Kelly, você tem alguma questão? A Kelly não quer complementar? Tô tentando tirar o mudo aqui. Foi. É que quando acabar a bateria, a gente não consegue mexer na tela. É uma pergunta sobre essa questão da consultoria, porque o aluno, ele pode não conseguir o emprego, né? Mas o que ele precisaria, né? Claro, adiante dessas ferramentas mínimas, né? Que é o conhecimento, a responsabilidade, ele teria que ter o quê? O termômetro, qual que seria os equipamentos básicos, assim, para ele iniciar como prestador? Eu não aconselho o indivíduo no início da vida a ser consultor, de modo algum. Consultor tem que ter muita experiência. Consultor não é um cara que vai lá trabalhar e sabe tirar temperatura, tem equipamento, tem isso. Não é assim. Consultoria, eles têm que ter domínio de tudo. Tanto é que eu tenho uma amiga chamada Mayara Vale, não sei se você já viu o canal dela no YouTube. A Mayara Vale tem até livrinho. Ela é muito básico, ela ensina como ser consultor. E a pessoa que se forma e não tem emprego, ele acha que ele é consultor. É free. É o cara que chama de free, né? Ele está livre. Agora, ser consultor, você está pondo sua cara a tapa, hein? Porque se você não tiver experiência, você vai dançar. Aí você pode queimar o teu filme. Eu acho que um indivíduo recém-formado deveria ter um anteparo de um consultor para ele se consultar naquilo que ele vai fazer. Até ele aprender, até ele melhorar, até desenvolver. Mas, como consultor, ele tem que saber a lei e saber tudo que a lei pede. Ele vai ter medir temperatura? Ele tem que ter termômetro. E qual termômetro? Ele tem que medir tempo? Tem que ter o relógio. Ele tem que saber diluição?
Vai lá um cloro diferente, como é que ele dilui? A pessoa fica que nem barata tonta com cloro novo. Ah, tá em tantos por cento, o que eu faço? Põe um punhado, não conta um punhado de água. O consultor não pode ter dúvida. O consultor tem que saber tudo aquilo que o dono vai perguntar para ele. Tanto é que, às vezes, eu entro numa concorrência e eu perco, que o meu preço é mais alto, e o outro ganha. Só que ele ganha e não sabe fazer, ele vem perguntar para mim. Eu falo, meu preço é X. Você não me tirou da concorrência? Então você me pague para eu te ajudar. Elas por elas, negócio é negócio. Eu instruo tudo bem, todo mundo, quando não envolve dinheiro, mas o cara me tirou da concorrência para cobrar mais baixo, então ele tem que saber fazer. Então, esse é o consultor, ele tem que ter pleno conhecimento e ter cancha de trabalho, ele tem que saber fazer. Não é só ter lábia, né? Tem que saber o que vai fazer. Para mim, isso é um bom consultor, que é diferente de um assessor, né? O assessor está presente lá. O consultor pode estar até de longe, mas o assessor é acompanhamento presencial. Um cara que vai capacitar, vai treinar, tem assessoria, né? Então, o consultor tem que ter uma bagagem bem boa para ser consultor. A gente pode caminhar para a finalização, retomando, doutor Enio, a questão do vírus. Sim, para mim pode falar o que você quiser, estamos aqui às ordens. Quer falar um pouquinho do vírus? Deixa eu então dar uma coisa, já que está gravada e é legal para aluno, eu sempre tenho o hábito de fazer uma coisa assim. Nós temos micro-organismos patogênicos, bactérias, vírus, fungos e parasitas. Você tem, normalmente, 3 caminhos de contaminação, que são as vias de transmissão. Tá? Você tem uma que o alvo é o alimento, chamado DTA, doença transmitida por alimento. Quando alguém contamina, ou você tem as zoonoses, contaminação do homem, contaminação própria do alimento, né? Você tem aquelas contaminações que, quando ingerido o alimento, vai te dar um caso gastroentérico, chamado DTA. Ou é diarreia, ou é vômito, ou é alguma coisa, umas toxinas que agem. Aí é bem conhecido hoje. Você tem o estafilococo, bacillus cereus, clostridium, estáfilo, salmonella, escherichia coli. Isso não precisa nem discutir. Isto são micro-organismos que vão ser ingeridos. E aí tem 3 vírus que agem desse modo: hepatite A, rotavírus e norovírus. É um caso. Tem um outro modo de transmissão que é por vetores. Pernilongo, por exemplo, que vai picar você, carrapato, vai entrar pela pele. Aí você não tem o que fazer. Quando você trabalha com DTA, segue todas as regras da vigilância sanitária, né, para evitar as contaminações, doença transmitida por alimento. Quando é vetor, você não pode fazer nada, tem que evitar o pernilongo na sua casa, não tem outra coisa para fazer. Se fecha numa bolha sem pernilongo, ele vai picar você e vai transmitir dengue, chikungunya, febre amarela, zika, né? É outra coisa. Tem nada a ver com alimento, nem com higiene nossa. Tem que ver com coisa ambiental. E o terceiro modo é o que nós vivenciamos agora. Contaminação pessoa a pessoa, chamada contágio. Esse é o mais difícil de segurar, porque envolve higiene pessoal, que é uma coisa que o público não tem muito. Então, o que é contágio? São aqueles vírus, principalmente, que vão entrar para você, como é o caso da influenza, Covid, né, o coronavírus, vírus respiratório essencial em criança, você tem outros vírus, que estão, arenavírus, que agora está no Nordeste. Ele entra como? Ele entra no teu organismo via sistêmica. Vai entrar pelo olho, pelo nariz e pela boca. Mas não boca deglutida, boca aspirada, tem que ir para o pulmão. Olha a diferença, hein? Se eu estou comendo um alimento que tem um desses vírus e eu vou engolir, e eu não respirei, não vai acontecer nada. Geralmente, quando o vírus está no alimento, ele está grudado, ele não solta. Mas você vai entrar assim. Bom, no caso do contágio, vou te dar um exemplo claro. Eu estou com o coronavírus e você não está. Como que você pega de mim? Você tem ideia? Vamos fazer uma brincadeira, um joguinho aqui. E a Kelly está ouvindo. Como é que você vai pegar esse vírus de mim? Por que mecanismo? Somente por substâncias, né? Por moléculas, né? Se eu te beijar na boca, você acha que pega? Acho que pega. Nem sempre. Se eu te beijar e você respirar, você pega. Se eu te beijar e você engolir, você não pega. Olha que interessante, hein? Entendi. É uma conjectura. Mas você vai pegar de mim por 3 mecanismos básicos: espirro, tosse e mão. Mão das pessoas são must para passar vírus. A mão é o pior. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha Covid.
né? Eu respiro e espirro em cima de você. Você vai respirar. Ferrou. Ferrou. Entrou pelo nariz. Eu peguei e cocei meu nariz. Estou com vírus. Te dei a mão. Você pega e coça o teu nariz. Ferrou. Coçou o olho. Ferrou. Então, olha que interessante. Vamos raciocinar para você ver que muita coisa que acontece na prática é absurda. Não tem necessidade. O vírus não vem do além. Ele vem de alguém. Lembre-se dessa frase. O vírus só vai entrar em você se alguém transmitir. Ou naquele momento, aquele ambiente aéreo tiver com vírus. Eu ouvi uma coisa que é um absurdo. Ah, não, o vírus está no ar. Que vírus está no ar? Coisa nenhuma. Se o vírus estivesse no ar, não tem regra mais. Todo mundo já respirou. Está no ar. Não existe isso. O vírus estaria na parte aérea entre o contato de uma pessoa e outra. Se eu espirrar, eu vou levar esse vírus. Sabe quantos metros eu chego? 20 metros. Se eu espirrar ou tossir muito forte. Não tem trabalho feito com vírus, tem trabalho feito com bactérias. Com a pessoa tuberculosa, com o complexo primário aberto, com o micobacterium, se ele tossir forte, vai a 20 metros. Olha que coisa, hein? Vírus é a mesma coisa, vírus é muito leve. Então ele vai longe. Mas depois ele decanta. E não fica no ar. E chega uma hora que ele vai acabar morrendo. Aí você tem até uma tabela, fica tantas horas no papel, tantos dias não sei aonde, ele tem uma característica. Quanto mais você tem mais umidade e mais calor, ele morre muito rápido no ambiente. Então, nós não temos ainda um histórico de o ambiente contaminou o indivíduo. Não tem isso. Não temos nenhum caso de que o sapato, a roupa ou a embalagem contaminou. Então, veja bem, como é que você pode se contaminar? Vou te dar um exemplo bem claro do delivery. Olha que interessante. Delivery é muito bacana. Eu tenho quem faz o alimento, uma marmita, quem transporta e quem vai consumir. 3 situações. E eu quero receber e não quero me contaminar. Muito simples. Quem é dono do restaurante que vai fazer a marmita, em primeiro lugar, ele tem que ter higiene. Ele tem que ter com as mãos lavadas, desinfetadas, leva álcool com sabão, e o vírus morre muito rápido com álcool e sabão. Aí você passa um álcool e faz a comida que você tem que fazer e coloca na embalagem da marmita original, aquela marmita não tem vírus. E eu não estou colocando vírus nela. Fechei a marmita. Aí eu vou colocar numa embalagem externa, que é a embalagem de transporte, correto? Quem vai transportar essa embalagem? Aqui nós chamamos de motoboy. Eu não sei quem que você usa aí, né? Como é que é o nome? Motoboy, Uber. Essa embalagem externa está sujeita a uma contaminação. Seja pelo próprio indivíduo. Hoje eu estou vendo muito motoboy aí que o cara lava a mão, ele usa máscara, ele higieniza aquele lugar que ele leva o transporte. Perfeito. Mas ele pode contaminar a embalagem externa. E aí que vem o que eu acho legal. Chegou na tua casa, tenha o cuidado de fazer o seguinte. Vamos supor que a embalagem externa esteja com vírus. Ao pegar na embalagem e abrir, eu peguei vírus. Correto? Antes de pegar a marmita, lave a mão. Lave a mão com água e sabão, se possível, passe o álcool. Secou? Tire a marmita de dentro da embalagem original. Está perfeito. Vai lá e pega aquela embalagem original, fecha, embrulha e põe no lixo. Lave a mão de novo, que você recontaminou com a embalagem externa. Lava a mão, põe o... Acabou o problema. Não tem mais nada. Fui ao supermercado, comprei arroz, feijão em saco, tudo aquilo que você imagina, né? Lotei lá. Saí do supermercado, estou de máscara, certo? Lavei a mão, tal. Chegou na minha casa, coloquei tudo no armário. Acabou de colocar, lava a mão. Lava a mão, acabou, não tem problema nenhum. E se você, olha que interessante, se você estiver num lugar cheio de contaminação, que você pôs a mão em tudo, se você não se tocar, você não vai pegar o vírus. Você não vai esfregar a embalagem de arroz no teu rosto, certo? Você não vai respirar isso. O vírus não solta. Não solta, ele fica lá. Agora, eu na minha casa não lavo nada, não tem nada a ver isso. Mas eu ponho tudo no armário. Acabou de guardar, daqui a pouco vai morrer o vírus, ele não vai ficar. Eu pego e lavo a mão. Agora, se eu for à minha despensa e pegar de novo a embalagem, eu vou lavar a mão de novo. Você percebeu que tem uma coisa que a pessoa vai ter que ser crônica? Lavar as mãos. Ou a pessoa aprende a lavar a mão agora, vai morrer todo mundo. O que eu quero deixar claro, Bruna e Kelly, o vírus não vem do além, ele não vem assim, não vai atrás de você. Você tem que trazer ele a você. Certo? Então, é isso que é o segredo. Eu tenho muita gente que não vai se contaminar, como eu mesmo, seguindo regras simples. A máscara é importante? Claro que é. Mas é importante quando há a possibilidade de contaminação. Eu não uso a máscara no meu carro sozinho, ele não tem vírus. Não uso a máscara na minha casa, não tem função nenhuma. E se eu estou ao ar livre, sem ninguém, eu não uso máscara.
Estou usando agora porque os guardas me enchem o saco, né? Mas eu ponho a máscara por causa da lei, não por causa da contaminação. Máscara, se você usar por tempo prolongado, vai te prejudicar muito. Porque dependendo do tecido, você vai respirar e não vai exalar o CO2. Falam que é fake? Não é fake, não. Eu vi isso acontecer na rua, a pessoa desmaiar. O que acontece com a máscara fechada? Você está tentando respirar oxigênio, mas ela filtra. Você está tentando exalar o CO2, que é uma molécula mais pesada que o oxigênio. Ele não sai, ele fica lá. Ele fica lá e você está guardando oxigênio no pulmão. Aí te dá um acesso de tosse, de espirro, é horrível. E tem gente que tem... o CO2 é narcotizante. Ele te dá tontura. Eu vi um cara na rua outro dia, por isso que eu vi que é verdade. Fazendo exercício, correndo na rua sem ninguém de máscara. De repente ele parou na esquina e começou a ficar tonto. Você baixa essa máscara, rapaz, você está com CO2 demais. Tira. Pronto, voltou ao normal. Então, se você tiver que correr, corra num lugar que não tem ninguém, sem máscara. Ou põe a máscara aqui e deixa o nariz aberto. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte, eu vou num lugar que eu tenho que ficar muito tempo, eu ponho a máscara fechada. Mas eu saio do lugar, vou num lugar aberto, libero o nariz e dou uma respirada. Só para o CO2 sair, eu respirar melhor. Né? Daí volta ao normal. Você não vai... E na hora que você for abaixar a máscara, não põe a mão no nariz, hein? Porque você está pegando em alguma coisa. Passa um álcool para depois você pegar na máscara. Você percebeu como é difícil você controlar o vírus? Tem que ter muito raciocínio, tem muita regra, porque você pode abaixar a máscara e contaminar teu nariz. Eu vi gente contaminar com a mão mesmo de máscara. Entendeu? Agora, se você falar de máscara, você lembra que você tem máscara, aquelas que são descartáveis, né, que se usava há muito tempo em cozinha, que é parece um papel. Aquilo 2 horas tem que trocar. A máscara PFF1, PFF2 N95 são tipo semicirúrgicas, são muito boas. Usa por 5 horas, mas são descartáveis, não pode lavar. O que está em moda agora é uma coisa que nunca ocorreu, máscaras artesanais de pano. Tem uma publicação da Anvisa 23 que fala que pano você pode usar e como você deve fazer. Essas máscaras são laváveis. Perfeito, sem problema. Eu só tomo cuidado com 2 tipos de máscaras. Máscaras de pano que não servem. A pessoa pega aquela cortina que vai para o lixo e faz máscara. Faz máscara de calça brim, que não serve mais. Esses panos são muito grossos. E eles não deixam ventilar. Aí você vai ter problema. E uma coisa que eu falo, mas não falo muito, porque a pessoa às vezes não deu tempo. Cores nas máscaras. Essas cores de tecidos tem que ser próprio. Porque se você tiver cores em panos que não são para máscara, e você respirar, você vai umidificar a máscara, né? Vai ficar úmida. Vai ficar úmida por quê? Por causa da saliva, por causa da respiração. A saliva tem enzima, e a enzima dissolve aquela cor. Você vai respirar um produto tóxico, entendeu? Então, se você fizer máscara de panos corretos, não tem problema nenhum. Como é que você descontamina a máscara? Lava com água e sabão. Só aí já começou a acabar com os vírus. Os vírus é muito mais sensível a água e sabão, de preferência água quente, sabão ou detergente. Quer ter certeza? Ferva. Põe a máscara para ferver em água fervente 1 a 5 minutos. Acabou. Não tem o fervura, tem o cloro? Ótimo. Faz aquela concentração que eu falo, 2 colheres de sopa de água sanitária por litro, põe a máscara embebida lá por meia hora. Tira e enxágua, tira o cloro. Não tem problema nenhum. Olha, Bruna, só lavar com água e sabão já é suficiente e seca. Acabou o problema. Então, vocês entenderam que o vírus ele tem que chegar a você de um modo que não é assim ao acaso? Tem que ter uma contaminação. E é pessoal isso. O confinamento social funciona? Claro, você vai ficar longe, certo? Mas você vai ficar longe, vai ficar doente também. Se você ficar muito tempo em casa, não tomar sol, não ter alimentação correta e não ter as vitaminas, você vai ter doença do mesmo jeito. Tem gente morrendo mais pelo confinamento do que pelo vírus. Eu acho que desde o início eu falo isso, porque eu sou um simples cientista, ninguém vai ouvir isso. Confinamento horizontal é pernicioso para baixar a curva. Confinamento vertical seria o melhor. Hoje não se fala mais isso. É confinamento consciente. Você que tem que saber que se proteger. Eu não vou entrar em grupos sem me proteger. Eu não vou pôr a mão no rosto sem me proteger. Aí entra o conhecimento das pessoas. Correto? E eu tenho muito medo do que está acontecendo hoje. Por causa da pandemia, o que está acontecendo? Medo, pânico e ignorância. Lembre-se disso. A mídia está amedrontando todo mundo. Todo dia morrem 1000 pessoas. O que é isso? Então o leigo fala, nossa, eu também vou morrer. Então, eu não sei o que vai acontecer.
Esse medo leva ao pânico. Já percebeu que tem gente com pânico? Sim. O medo e o pânico junto levam ao quê? A ignorância. Não é ignorância xingamento, é ignorância de não conhecer. Tira o teu direito de raciocinar. Você fica com medo. Eu conheço pessoas, cientistas como a gente, que estão com medo. Não sai mais de casa. Vai morrer aí sufocado, vai morrer embolorado aí. Certo? Quem cura os vírus respiratórios é a tua imunidade. Não se esqueça disso. Então, deixa eu dar uma informação, que é o que eu vejo acontecendo nos hospitais. Se você pegou uma doença dessa, está começando com um aspecto gripal, que não tem catarro, febre, dor no corpo, não espere chegar ao fim. Vá ao hospital, você tem que tratamento precoce. O que é tratamento precoce? Não é? Tome anti-inflamatório, tome aquilo que é protocolo da região. Hoje você tem ivermectina, você tem a cloroquina, você tem anti-inflamatório, antibiótico. Todo mundo está fazendo isso. Para quê? Para não passar para a segunda etapa, né? Que seria a doença mais grave, e a terceira seria o problema pulmonar. Descobriram já umas coisas muito interessantes dos vírus, tá? Deixa eu deixar bem claro uma coisa. O que nós estamos falando hoje é aquilo que se conhece agora. Dia a dia tem informações novas que podem derrubar o que nós estamos falando. Por isso a gente está falando que é imediato. O vírus, pensavam que era uma doença pulmonar. Não é. É uma doença hematológica, é sangue. Quando ele entra no teu organismo, ele destrói a hemácia. Ele tem um tropismo pela hemácia, não pelo pulmão. Quando ele destrói a hemácia, ele libera hemoglobina, você não tem oxigenação. Aí o pulmão parece que está infectado, não é? Ele não tem, ele está lá normal, não tem como te dar o oxigênio. E você vai transformar isso no corpo inteiro. Eu já vi notícia de que a pessoa morre por, falência múltipla dos órgãos, por falta de oxigenação. Vai atuar no fígado, no rim, no pâncreas. Entendeu como é? Por quê? Porque esperou chegar ao fim. Não é isso. Então, teve algum sinal clínico? Vai começar um tratamento precoce. Isso todo mundo está falando. Porque ele vai agir no teu sangue e vai acabar te matando antes da hora. Por que tem que ser assim? Toda infecção começa do vírus, né, do Covid, ele começa com uma incubação de até 5, 6, 7 dias. E o teu anticorpo, que é o que vai te defender, vai demorar 10 a 12 dias. Olha, você vai morrer de anticorpos. Se você abreviar a doença, não deixar ir para frente, seu organismo começa a produzir anticorpos. E você tem que ajudar com vitamina C, vitamina D, vitamina B e uma boa alimentação. Aí você tem chance de produzir anticorpos. Por isso que o pessoal está se curando. Minha tia, com 88 anos em Itu, ela foi internada com Covid. Ela estava, não sei se você leu na internet, aquela clínica, morreram 8. Ela estava junto, ela não morreu. Não morreu porque o hospital de Itu, de campanha lá do São Camilo, fantástico. Ela entrou, já entraram com o tratamento todo. Ela não foi ao problema de oxigenação pulmonar, foi decaindo, hoje ela já está de volta. Por quê? Rapidez do tratamento e você tem a cura. Esse vírus é muito curioso. Se você não tratou, vai morrer mesmo. E você percebeu que ele tem uma patologia tão branda? 80% das pessoas que pegarem esse vírus não vai acontecer nada. Nem sintoma vai ter uma coisa leve. 15% vai passar por uma coisa um pouco mais pesada, mas vai curar em casa. 5%, 4% pode morrer. Pode morrer porque você tem idosos, pessoa que tem diabetes, pessoa que tem imunologia baixa, cancerosos. Isso, qualquer vírus vai matar. Vírus pneumônico, H1N1, qualquer um deles mata as pessoas. O que eu acho que aconteceu com a população é o medo. Os políticos e a mídia criaram esse medo para trabalhar politicamente e trabalhar isso do ponto de vista econômico. Já deveria ter acabado há muito tempo, se não fosse essa pressão negativa de grupos de políticos, um é de um tipo de uma PMDB, coisa da vida, outro é PTT, outro é... Não pode ter isso. Essa briga está explicando isso. E só para finalizar a do vírus, tem uma coisa interessante. Vírus tem um ciclo. O que é ciclo? Ele vai ocorrer, vai matar, vai estar e vai embora. Se você não fizer nada, vai morrer muita gente num tempo muito curto. E vai se curar isso num tempo curto. Se você for esticando essa curva, no final disso, que vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o número de mortes vai ser igual, o número de contaminados vai ser igual, vai ser tudo igual. Só que você vai esticar a curva para dar tempo do hospital melhorar. Mas o vírus tem um ciclo que vai ser feito. E eu tenho outro medo, hein, que o médico já falou nos Estados Unidos. Todo mundo confinado. A hora que começar a liberar, o vírus vai atacar todo mundo de novo. Tem como é a virose? Vírus não é bactéria, não é fungo, não é parasita. O vírus é vírus. Entendeu, Kelly, como funciona?
Sim, doutora Ene, nossa, são situações realmente para pensar, e depois eu até gostaria de conversar com o senhor, não sei se é uma outra oportunidade também, sobre um estudo da Larissa Bombardi, que ela está fazendo com os porcos, então depois, numa outra oportunidade, Legal, a isso é gente muito pode bom. ver isso sobre... Muito bom. Infelizmente, nosso horário está estrangulado aqui, graças Falando bastante, hein? Deus. Pois é, foi muito, muito bom, muito bom. Agora Eu coloquei aí na tela, doutor Enio. O livro antigo, né? Pode falar. Então, eu vou comentar sobre isso. Eu coloquei na tela o livro antigo, porque agora tem a 8ª edição, então vou mostrar depois para os alunos essa edição nova. Essa é a 7ª, né? Tem a 8ª agora que tá melhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que eu falo é aquilo que eu aprendi, que eu sei, não é a verdade absoluta. Mas eu falo isso para as pessoas pensarem, entendeu? Eu acho que as pessoas... Você não pode dar uma regra fixa e a pessoa vai seguir ceticamente. Não, tem que pensar. Lembra que eu coloquei na segunda folha do meu manual? Regras e padrões são instrumentos para liberar das mentes preguiçosas o trabalho de pensar. Não é isso? É verdade. Pensem, vamos conjecturar, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se isso é verdade ou não. Não siga piamente uma regra só porque alguém falou. Não é porque eu falei que é verdade, não é porque o outro falou, não é porque a lei fez. A lei é muito radical, a lei é uma loucura. Né? Para suprir os problemas, ela manda todo mundo se ferrar. Então, o que acontece? Eu acho que o que nós falamos aqui é para as pessoas pensarem. É esse o objetivo. Não é vir aqui dar regras, tá bom? Ok. Até porque eu achei bem interessante esse desenvolvimento das bactérias. Eu não tinha pensado que quase todas já estão se tornando psicrófilas, é isso? Lógico. Tem uma coisa interessante que dá tempo de a gente falar, porque a gente não está ao vivo, né? Dá tempo. Descobriram 2 coisas interessantes aqui na USP, que o vírus, antes de você ter o vírus entrando no teu organismo, ele fica alojado na glândula mandibular, glândula sublingual, a glândula salivar sublingual. Por isso que dá alteração do paladar. E mesmo sem ter quadro clínico, você já está eliminando pela boca, por causa que ele fica alojado na glândula. Olha que interessante. E outra coisa interessante também, uma pessoa que teve a doença do Covid-19, né, que é o vírus, coronavírus, que desenvolveu a doença e se curou, ele fica ainda 10 dias eliminando pelas fezes. Então, o que a gente pede? Mais cuidado ainda com a higiene anal. A gente até pede que as pessoas lavem, depois de defecar, lavem a região anal, que é preguiada e tem fezes, né? E fica lá. E tem gente usando aqueles paninhos, sabe, de bebê, que não é de álcool, nem vai passar álcool lá atrás, né? Que vai arder. Aqueles paninhos que fazem higiene de criança, que eu levo em viagem, porque você, depois de limpar com papel higiênico, ou lava com chuveirinho, ou então passa aquele pano, para não ficar resíduo fecal. Resíduo fecal vai ficar contaminando e vai ficar eliminando. E lavar muito bem as mãos depois de usar o banheiro, porque você não leva nada. E ao se limpar, você vai abrir a torneira do banheiro, normalmente você vai transferir o vírus lá para a torneira também. Depois de lavar a mão, passe um álcool ou água e sabão na torneirinha. Aí você descontamina tudo. Coisa tão simples que já deve ser feito há muito tempo, entendeu? Isso libera qualquer contaminação. Perfeito, doutor Enio. Eu vou, então, finalizar. Bruna, quer dar um oi, um tchau aqui? Eu agradeço. Doutor Enio, eu vou parar a gravação e depois a gente dá tchau de novo sem a gravação, tá bom? Só para finalizar aqui. Dá tchau, Bruna. Obrigada, doutor Enio. Foi muito bom esse bate-papo. A gente tem que ressaltar o ponto positivo de tudo isso, que é essa nossa proximidade, né? Talvez não conseguiríamos tê-lo na nossa ETEC, mas a partir desse cenário, né, desse trabalho virtual, foi possível esse contato, essa proximidade, né? E eu que agradeço, viu, Bruno e Kelly, pela oportunidade de estar com vocês, de conversar, de falar, de acreditar no trabalho da gente. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu? Toque em frente, que isso é importantíssimo. Não percam esse elo de trabalho e essa vontade de progredir. Parabéns, viu, para as 2 e para a ETEC. Muito obrigada, doutor Enio. Obrigada mesmo. Imagina. Estou finalizando aqui. Pronto, a gravação